Bom dia, irmãos, graça e paz. Abra sua Bíblia no último livro de Apocalipse, capítulo 3, a partir do verso 1. Apocalipse, capítulo 3, a partir do verso 1. Permitindo Deus, nos próximos minutos, nós vamos refletir à luz da quarta carta do Apocalipse. A gente tem tido o privilégio de pregar nessas cartas a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, Pérgamo, Tiatira. Na verdade, na quinta carta, a primeira do capítulo 3. Hoje nós vamos refletir sobre a mensagem que Cristo Jesus, através do apóstolo João, compartilhou com a igreja de Sardes e os ensinamentos que ecoam para o nosso coração hoje, Igreja Presbiteriana de Candeias. Então, Apocalipse capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 6. Escute com fé a palavra de Deus, como registra a partir do verso 1 do capítulo 3 de Apocalipse. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai, nós como teu povo, assim como já fizemos nesta manhã, oramos ao Senhor. E o nosso pedido não é outro senão, fala ao nosso coração. O nosso pedido não é outro senão, assim como se encerra todas as cartas, a gente te clama que os nossos ouvidos estejam atentos, Pai. Eu só consigo falar aos ouvidos dos meus irmãos, mas o Senhor fala aos corações. O Espírito Santo fala às mentes e os corações. E eu te clamo que o teu Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, que está em nós, que está conosco, é o outro Consolador, fale aos nossos corações nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Sardes, a cidade de Sardes, bem antes do período da escrita do Novo Testamento, era uma cidade gloriosa. Ela foi a capital de 2 impérios antigos. Entretanto, na década de 90 do primeiro século, que é a data da escrita do livro de Apocalipse, essa não era mais a realidade. Sardes não tinha mais expressão política, não tinha mais expressão econômica. Ela não era a pujante Sardes de outrora. Naquela cidade, as únicas marcas eram o culto ao imperador, como religião oficial do império, e também a adoração a Cibele, que era uma deusa conhecida por ter o poder, ou falso poder, de ressuscitar os mortos. A cidade de Sardes, e para que quem quiser conhecer, precisa fazer a viagem no próximo ano, no mês de março, ela estava posicionada no alto de um monte, cercada por despenhadeiros, por montes, e só tinha acesso por uma única via ao sul da cidade. Consequentemente, ela tinha quase que uma muralha, uma fortaleza, vários montes que proporcionavam de forma natural, e era uma verdadeira proteção, uma verdadeira muralha natural para aquela cidade. E toda essa proteção da natureza, todas essas rochas, geravam uma certa arrogância e muita autoconfiança nos moradores, no povo daquela cidade. E eles estavam certos, perdão irmão, estou recuperando de uma gripe,
E eles estavam certos que ninguém poderia atacá-los, ninguém poderia subir aqueles despenhadeiros, aqueles montes e passarem pelos muros. Uma arrogância semelhante à arrogância de Troia, como a gente lê nas Ilíadas de Homero. Até que, em certo momento, no século VI a.C., por falta de vigilância, por arrogância, por uma autoconfiança exacerbada, Sardes foi conquistada por invasores. Só que eles não aprenderam a lição. Depois, em 214, foi saqueada e invadida novamente, agora pelos sírios. No século VI foi pelos persas, antes de Cristo, obviamente. E toda a arrogância, toda a presunção daquela cidade foi por água abaixo. Em uma noite, literalmente como um ladrão, como um invasor, o exército sírio adentrou as muralhas. Em outra, o exército persa adentrou as muralhas. E quando Apocalipse é escrito, Sardes, além desses dois domínios antes de Cristo, estava se reestruturando ou tentando juntar os cacos, como se diz, porque no ano de 17, já ano Domini, depois de Cristo, um terremoto tinha acabado com aquela cidade. Terremoto não tinha deixado pedra sobre pedra. Algumas regiões da cidade tinham sido totalmente devastadas. De forma que, como um ladrão que chega à noite sem avisar, os sírios chegaram, os persas chegaram, um terremoto chegou. E além de tudo isso, existia um êxodo, como a gente encontra em algumas cidades do interior nordestino, dos mais novos, daqueles com vigor para trabalhar, para outras cidades, porque Sardes não proporcionava mais muita perspectiva a trabalho, economia, social. Só que, infelizmente, uma morte lenta espiritual também era o caminho e o destino da igreja que se situava na cidade de Sardes. A história da igreja e a história da cidade são muito parecidas. A igreja, ao invés de influenciar, se deixou ser influenciada pelas práticas daquela cidade, pela arrogância, pela autoconfiança, por viver de passado. Provavelmente o evangelho chega em Sardes por volta da década de 50 do primeiro século. 40 anos já haviam se passado, e não existia mais o vigor, a pujança, o fervor, a fé operosa da primeira geração. E a situação, o diagnóstico do médico Jesus para essa igreja é o diagnóstico mais difícil, mais severo de todos até aqui expostos. Efésios, a igreja de Éfeso recebe uma crítica, mas ainda tinha um pequeno elogio. Tiatira, Esmirna, Pérgamo, mas aqui a crítica foi contundente, o diagnóstico foi contundente. Eu fiz alguns exames essa semana, eu estou com medo da volta quando eu pegar o resultado segunda-feira. Depois daquele congresso de ônibus eu tive que fazer um check-up, eu fiquei com medo. Quem veio para o congresso sabe. Mas, irmãos, o diagnóstico da realidade espiritual da igreja de Sardes foi difícil. Mas, se os seus exames, se as suas obras, se a sua vida espiritual tivesse diante de Cristo, e de fato está, qual seria o diagnóstico de Cristo para você hoje? Você rejeita os falsos mestres, é fiel na doutrina, tem uma fé operosa, é uma pessoa consagrada, piedosa, que confessa pecados? Ou você está numa situação semelhante à igreja de Sardes, a igreja que tinha fama de estar viva, mas estava morta? Alguns podem esbanjar saúde, podem estar gozando de bem-estar, outros talvez com poucos dias de vida, mas a realidade para todos nós, daquele que já tem alcançado ou buscado uma maturidade, ou aquele que vive ainda como neófito, novo na fé, sem buscar aquilo que é sólido, aquilo que é profundo espiritualmente, para todos nós existe um fato, uma realidade, que é a seguinte: arrependimento ou morte. Arrependimento ou morte.
Essa foi a mensagem para a igreja de Sardes, e essa é a mensagem para a nossa vida, para a minha vida, para a sua vida, para todos nós como igreja de Candeias. Arrependimento ou morte. Mas por que arrependimento ou morte, pastor? Porque Cristo ensina, esse texto ensina, que só Cristo é a fonte de vida. Leia comigo o verso 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, tem nome de que vives e estás morto. Em todas as cartas do Apocalipse, nas 7, Cristo se apresenta de uma maneira singular, de uma maneira ímpar, mas essa maneira singular e ímpar, que obviamente vai mudando de carta para carta, de igreja para igreja da Ásia Menor, ela é contextualizada espiritualmente com a realidade espiritual daquela igreja. E Jesus aqui se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Ele é aquele que tem os 7 Espíritos, e aqui 7 indicando a plenitude, a perfeição. Ele é aquele que possui a fonte de poder, a fonte de vida, assim como nós vemos em Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jesus é aquele que tem a plenitude do Espírito de Deus. Ele é a única fonte de vida, Ele é a única fonte de poder. Ele não é uma fonte, uma opção, Ele é a única, o artigo é definido, Ele é a fonte de poder, Ele é a fonte de vida. Nós não encontramos vida além de Cristo Jesus. Só Jesus é a nossa fonte de vida. Só Ele é aquele que nos encontrou mortos, nossos delitos e pecados, e nos deu vida. Ele soprou o fôlego de vida em Adão, e Ele sopra fôlego de vida em nós, o seu povo, a sua Israel. Só Jesus é a fonte de vida. Por vezes nós procuramos vida na criação, nós procuramos fonte para saciar o vazio do nosso coração nesse mundo, mas só no Criador nós encontramos vida. Se Cristo não nos vivificar, nós somos como zumbis. Temos a aparência de vivos, mas somos mortos, como é o relato e o diagnóstico de Jesus para essa igreja. Os 7 Espíritos, Jesus se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos, descrevendo a plenitude do Espírito Santo que havia em Jesus, e Ele envia da parte de Deus Pai. Em outras palavras, aquele que enviou outro Consolador, aquele que enviou o Espírito Santo, aquele que desde sempre existiu, eternamente gerado de Deus Pai, é o que fala com a igreja. O único que tem poder para ressuscitar mortos. Irmão, Jesus não dava bola fora, não batia um pênalti para não fazer gol, não batia um escanteio para não fazer ou um gol olímpico, ou colocar na cabeça do centroavante. Lembra que eu disse que a adoração comum lá em Sardes era Cibele? Cibele era conhecida como aquela que ressuscitava mortos. Jesus já se apresenta dizendo: eu sou o único capaz de ressuscitar mortos. Aquele que ressuscitou Lázaro, que ressuscitou a menina Talita Cumi, é aquele que está falando com vocês, e eu sou o único capaz de conceder vida a vocês que estão mortos. Vocês acham que estão vivos, mas vocês estão mortos. De mesmo modo, Jesus continua a se apresentar, e aqui eu estou só na apresentação de Jesus. Aquele que sustenta as 7 estrelas, e as 7 estrelas aqui, assim como o anjo representa os pastores, as estrelas representam as igrejas. Aquele que é a fonte de vida para a igreja, é aquele que sustenta a igreja. Ele que dá vida para os crentes e sustenta todos nós, os seus filhos, crentes no Senhor Jesus Cristo. Irmãos, Deus, Ele é o mantenedor da vida, e o Senhor da vida, Ele fala para uma igreja que estava morta, uma igreja que provavelmente se acostumou com o sagrado, se acostumou em estar na casa de Deus, fazia talvez da casa de Deus um clube, um centro social. Sardes estava afogada em seus delitos e pecados, e só o próprio Cristo poderia tirar eles daquela situação. Irmãos, só Cristo é capaz de reavivar as chamas de um avivamento, de um reavivamento, de um despertamento no meio da igreja.
Só Cristo é capaz de conceder renovo, vigor para aqueles que estão cansados, energia para os abatidos, ânimo para os desanimados. E quando eu falo na forma, no plural para a igreja, óbvio também que é para o individual. Só Jesus Cristo é capaz de conceder ânimo, só Jesus Cristo é capaz de conceder vida, só Jesus é capaz de conceder vigor espiritual. Você está cansado, você está abatido, você está chateado com a igreja, você está chateado com tanta coisa, com seu marido, com seus filhos, com a igreja do Senhor. Jesus é capaz de reanimar a tua fé nessa manhã, porque só Ele é fonte de vida. Por isso, amados irmãos, que há arrependimento ou morte. Ou a gente se arrepende da murmuração, ai, 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 ui, ui, como diria pastor Halley. Ou a gente se arrepende de ficar se lamentando, da maledicência, da fofoca, do orgulho, do egoísmo, da autossuficiência, da arrogância, como era o caso aqui em Sardes. Ou é morte. Não existe um plano C, plano D, não existe purgatório, como os romanistas dizem, ou é céu ou inferno. Após, em Hebreus a gente vai chegar a falar sobre isso, só existem esses caminhos. Não existe reencarnação. Vou vir como barata, como vaca, isso é balela. Tem o purgatório para eu tentar quitar minhas dívidas que eu tenho. Não tem, não tem. A igreja de Sardes estava à beira da extinção. Talvez, como era uma cidade forte, era uma cidade pujante outrora, era uma igreja grande, com vitrais, um bom ar-condicionado, banco estofado, o louvor legal, mas eles tinham perdido a essência, eles estavam vivendo de aparência. E irmãos, só em Cristo nós podemos encontrar fonte de vida verdadeira. Amém. E é uma fonte de vida que jamais deixa de jorrar. São como os rios de água viva. Quando a gente pensa que secou, que a gente não tem mais, então não tem mais esperança, meu Deus, o que vai ser de mim? Não tem. Jesus continua a fluir água viva, limpa e transparente para você. Nas minhas férias eu ia para a custódia interior do meu pai. E do ano 2010 a 2012, foi uma seca triste no nosso sertão. Era a seca de dar dó. E açude, barragem, barreiro, não tinha mais água. O que sustentava o animal, o gado, a criação, eram as cacimbas, aqueles buracos que se faz. Quem é de sítio no interior sabe do que eu estou falando. Irmãos, tinha algumas cacimbas pequenininhas, talvez não dava um por um, que alimentava quase que rebanho completo. E eu ficava, meu Deus do céu, de um buraco desse. Meu tio passava o dia todo acocorado, não sei como é que a lombar aguentava, puxando e botando dentro do balde para a cocheira, e na cocheira os bichos bebendo. Era algo improvável. A gente achava que não ia sair mais nada. Irmãos, quando você acha que na sua vida não tem mais jeito, é uma sequidão, Jesus faz desse solo fértil, e sai daquilo que você acha que não tem nada, água. A igreja de Sardes era como uma belíssima planta artificial. Se tem uma coisa que meus pais gostam de fazer é se mudar. Enquanto eu estava em casa, eu acho que eu me mudei mais de 15 vezes. E nessa última casa que eles estão morando, tem uma varanda gourmet, e quando eu cheguei, tinha, eu acho que um jardim artificial, né, Mayara? Um jardim artificial. Rapaz, mãe, isso eu não tinha me aproximado ainda. Como é que a senhora vai conseguir botar água? Vai molhar tudo, e vai molhar a churrasqueira, e vai ser... Não, meu filho, essa planta não é de verdade. Mãe, isso é de verdade. Eu tive que chegar perto. Parecia ser de verdade. Era bonita como planta de verdade. Tinha até umas gotinhas de água de mentira. E tem uma dessas mais caras que até exala um cheirinho bom para achar que é de verdade. Tem aparência de vivo, mas é morto. É artificial. Muitos de nós temos máscaras e todos acham que já fomos vivificados pelo Senhor, já nos convertemos, damos frutos de arrependimento. Irmãos, as máscaras enganam a nós, mas você não engana o Senhor. Você consegue esconder de todo mundo a sua consciência, menos do Senhor. Só em Cristo
nós temos vida. Só Cristo é fonte de vida. A aparência externa daquela igreja talvez enganasse a eles mesmos. Sabe aquele ditado? Você conta a mentira tantas vezes que ela se torna verdade para você? Isso é do Satanás, é do capeta. Aquele que não experimentou o novo nascimento, que não se arrependeu, não teve fé em Jesus, não tem intimidade com o Espírito Santo, não busca o Espírito do Senhor, está morto e vai para o inferno. Não existe meio crente, não existe amigo do Evangelho, não existe quase santo, ou quem comigo não ajunta e espalha. Quem não se entrega por completo a Cristo, vai se entregar por completo a Satanás, porque ele foi obediente até morte e morte de cruz, e se entregou por completo àquele madeiro, teve o seu sangue vertido na cruz, para que eu e você tivéssemos vida. É por isso, irmãos, que eu e você precisamos entender que ou arrependimento ou morte, ou nós nos arrependemos, ou nós, de fato, buscamos uma vida íntegra diante de Deus, ou não existe salvação para nós. Só existe um caminho, uma verdade e uma possibilidade de vida, e esse caminho, essa verdade e essa vida só são encontradas em Jesus. Amém. Mas Jesus continua a nos ensinar no versículo 2 e no versículo 3, que só em Cristo as obras são vivas. Só em Cristo eu tenho vida, e só em Cristo as obras são vivas. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum que hora virei contra ti. Irmãos, preste atenção. Jesus não acusa aquela igreja de não ter obras. Jesus não acusa aquela igreja de não estar trabalhando. Jesus acusa aquela igreja de não ter obras íntegras. Jesus acusa aquela igreja de não ter a motivação correta do coração de fazer o que se faz. Provavelmente aquela igreja tinha cultos, programações, programas, ministérios. Ela estava em pleno funcionamento. Mas os crentes daquela igreja não estavam com a motivação correta no coração. A vida deles não era para a glória de Deus e ter alegria nele. Não faziam por amor ao próximo, altruísmo, por amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo. Talvez eles faziam por autopromoção, autoexaltação, com a intenção de aparecer, ou estavam fazendo no ativismo. É domingo, eu tenho que tomar banho para a igreja, depois tem escola dominical, e à noite tem culto, eu tenho que ir para a coinonia, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Aquela igreja estava no piloto automático. Irmãos, que Deus afaste de nós o piloto automático da vida cristã. Amém. Nós precisamos de quebrantamento, piedade, consagração, confissão de pecados, resiliência diária. Amém. É por isso que a oração do Pai Nosso é: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. É o pão nosso de cada dia. Perdoa os nossos pecados, não nos deixa cair em tentação, nos ajuda a perdoar. Pois teu é o reino, a poder e a glória. Porque Jesus pede que a gente repete essas coisas tão basilares, tão fundamentais? Porque a gente esquece do básico. Mais do mesmo nunca é demais se o mesmo não é feito. Nós precisamos sempre voltar ao primeiro amor, como Jesus ensinou à igreja de Éfeso. Nós precisamos orar para não se acostumar com a igreja, não nos acostumar com a casa do Senhor. O pastor Halley hoje de manhã, se você faz parte dos grupos da igreja, recebeu a mensagem dele. Hoje é domingo, dia do Senhor, sábado cristão, Jesus ressuscitou, ele venceu a morte. Vamos nos alegrar. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Amém. Se você não tem mais alegria em estar na casa do Senhor, você está como a igreja de Sardes, parece vivo, mas morto. Porque se você não tem alegria de vir para o local onde você adora o Deus que te tirou do império das trevas, te deu vida, te deu fôlego, perdão e misericórdia, você tem alegria de ir para onde? De trabalhar para ter dinheiro, ir para a concessionária comprar um carro, ir assistir um jogo de futebol,
e assistir várias coisas. Tudo isso pode ter lugar na nossa vida, mas a nossa prioridade é a alegria do Senhor, que é o que, o presbítero Tomás? A nossa força. Eles não tinham consagração, espiritualidade. Eles viviam para agradar, talvez, só para seguir o rito religioso. E toda vez que eu leio a carta de Sardes, eu lembro do fariseu e do publicano. Abre Lucas capítulo 18, do versículo 9 ao versículo 14. Lucas 18, 9 a 14. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos. A igreja de Sardes confiava em si mesma, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro um pobre publicano. O fariseu, posto de pé, orava de si para si mesmo, ápice da arrogância. Desta forma o fariseu orava: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros. Eu estou na igreja, o pessoal está na praia. Eu estou na igreja, o pessoal foi passear na casa de Gravatar. Aqui, Deus, eu estou na igreja, eu sou melhor do que quem não está. Aí depois ele fala assim: nem ainda como este publicano. O pobre do publicano estava lá, virou conteúdo da oração. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho, ainda dou uma oferta para a construção. Aí o pobre publicano, estando de pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. O verdadeiro vigor espiritual, a verdadeira força, a verdadeira vida, está em entender que estamos fracos e mortos sem Cristo Jesus. Aquele que está em pé, vigie para que não caia. Aquele que já acha forte o suficiente, entenda: a nossa força vem do Senhor. E como diria o profeta Isaías no capítulo 52 e 53 da sua profecia, a nossa força está em o braço do Senhor, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Só em Cristo as nossas obras são vivas. Quando chegar o grande e temível dia do Senhor, talvez muito do que você fez, quando o fogo passar, vire palha, e não galardão. Sabe por quê? Porque você fez para autopromoção, porque você fez para mostrar aos outros como você é bom, porque você ofertou e dizimou para mostrar que você é uma pessoa ofertante e dizimante. Não, irmãos, façamos nada para glória própria ou por temor a homens. Vamos temer ao Senhor e só ao Senhor somente. A nossa vida deve ser um culto santo, agradável, racional ao Senhor e não a nós mesmos. A nossa sociedade é muito antropocêntrica, é eu, meu. E quando o Evangelho nos ensina a amar o nosso próximo, a ser altruísta, a dar a outra face, a 70 vezes 7, a partilhar o pouco que eu tenho. O pão é nosso, o Pai é nosso. Só em Cristo as nossas obras são vivas, são obras que agradam ao Senhor. Irmãos, é por isso que aqui a gente tem um cerne, talvez o principal recado de Jesus para aquela igreja: arrepende-te, arrepende-te. Eu sou aquele possuidor dos 7 espíritos, eu posso conceder vida, eu posso perdoar vocês. Vocês acham que estão vivos, mas estão mortos. E no Evangelho de Jesus Cristo, a vida cristã é arrependimento ou morte. Nós aprendemos ao longo do primeiro semestre com o reverendo Halley, lá em Levítico, que nenhum israelita poderia oferecer um animal manchado ao Senhor. Podia, reverendo, um animal manco, manchado, podia. Tinha que ser um animal sem mácula, sem mancha. Não podia puxar de uma perna.
Levítico, já no capítulo 1, versículo 3, ensina isso para a gente. O animal precisava ser puro, íntegro. Assim também os cristãos de Sardes e os de Candeias devem apresentar as suas obras ao Senhor como sacrifícios vivos, puros, íntegros, por completo, não como Ananias e Safira fez. E só em Cristo, só Cristo policiando a intenção do nosso coração, é que as nossas obras serão obras de fato para o louvor da glória de Deus Pai. E eu me lembro também lá de Daniel capítulo 5, onde Belsazar foi achado em falta por Deus. E 5:27 de Daniel diz: Tekel, Mené, Tekel, Passim, mas Tekel diz o seguinte: pesado foste na balança e achado em falta. Que nós não sejamos encontrados como Belsazar o foi, em falta. Podemos ser encontrados chorando, tentando acertar o alvo, buscando consagração, às vezes errando por conta da natureza pecaminosa, mas passando óleo de peroba na cara e buscando consagração, confissão de pecados, resiliência, mas não achados em falta, não acomodados com o sagrado, não na zona de conforto na vida espiritual. Nossa vida espiritual nunca pode ser uma zona de conforto. Nós sempre podemos buscar mais profundidade no Evangelho. Amém. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Irmãos, essa igreja fazia só 40 anos que tinha conhecido o Evangelho. Não era uma igreja centenária, não era uma igreja antiga. 4 décadas se passaram e o primeiro amor já havia se esfriado. Eles tinham esquecido aquilo que eles tinham recebido. Deus pode nos conceder 40, 50, 60, 70, conceder várias gerações, o privilégio de nós vermos os filhos dos nossos filhos. É muita ousadia da minha parte, né? Maria está com 1 ano só. Mas passa a geração, entra a geração, o Senhor permanece o mesmo. Passa a geração, entra a geração, sai ciclo, entra ciclo, e nós devemos buscar a mesma consagração ao Senhor. Amém. Ah, mas meu avô fundou a igreja. E você, o que está fazendo? Ah, mas meu pai não faltava uma escola dominical. Tu está aqui hoje por acaso. Não podemos, a vida cristã não tem espaço para viver de passado e de saudosismo vazio. A gente glorifica pelos feitos dos heróis da fé. A gente aprende e tem a fé aquecida pelos mártires, reformadores, puritanos, os missionários da missão moderna. Mas isso é um legado, não para que a gente fique só olhando para trás, mas impulsionado por fazer para frente. Amém. Só em Cristo as obras são vivas. E eu preciso terminar, porque se eu não der o exemplo na escola dominical, quem vai dar, né? Só em Cristo nós encontramos vida. Só em Cristo as obras são vivas. E só Cristo escreve o nosso nome no livro da vida. Amém. Leia comigo os últimos versículos do capítulo 4 ao versículo 6. Do versículo 4 ao versículo 6. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, Deus sempre mantém o remanescente fiel. Em meio a uma cidade que experimentava uma morte lenta, em meio a uma igreja que estava numa mesmice, numa zona de conforto, no comodismo, não se despojava mais dos pecados, não se arrependia daquilo que desagradava a Deus, umas poucas pessoas não se contaminaram, não contaminaram as suas vestiduras. Existia um grupo, talvez a minoria daquela igreja, que continuava com a fé operosa,
que continuava firme na palavra, que continuava o evangelho e a mesma vibração de quando foram alcançados por Jesus e o primeiro amor. E a linguagem usada aqui é a linguagem do Antigo Testamento, contextualizada com as vestes dos sacerdotes que não podiam se contaminar. E esse grupo pequeno, minoria, talvez considerado a periferia da sociedade, da igreja, chamados de tolos, tu é crente, está vendo que isso é balela, é conversa para enrolar trouxa, é loucura. Esse grupo que talvez era alvo de zombaria, de chacota, de escárnio, ele recebe uma promessa da parte do Senhor. O próprio Cristo concederia para eles vestes ainda mais brancas, perfeitas e sem máculas. Vale a pena sofrer pelo Cordeiro. O Cordeiro é digno, como diriam os morávios. Eles eram como uma candeia que brilhava em lugar tenebroso. Eles faziam a diferença, mesmo sendo poucos. Ah, pastor, mas andorinha só não faz verão, com Cristo faz. Amém. Eu sou o único da minha casa, eu sou o único do meu trabalho, não é da minha casa, não é da minha família. Brilhe como candeia em lugar tenebroso. Amém. E saiba que apesar das dificuldades, o seu nome nunca será tirado do livro da vida, porque o nosso nome foi escrito no livro da vida, desde antes da fundação do mundo. Ele nos predestinou, nos elegeu, somos alvos do amor de Deus, mesmo antes do mundo existir, e nenhuma dificuldade, crise familiar, pandemia, crise financeira, dor, deserto, luto, nos privará de passar a eternidade com o Senhor. É incomparavelmente melhor. Irmãos, aqueles irmãos talvez foram esquecidos. Talvez a igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, não tinha uma missão umbilical com eles, não ia ter uma conectividade, aquecer a fé deles. Fica firme, não vá embora. Deixa a igreja aberta, aviva, ora, clama ao Senhor, faz um plantão de oração para ver se muda a situação da igreja. Eles foram esquecidos. José foi esquecido na prisão, mesmo depois de ter interpretado sonhos, de ser fiel. Mas o Senhor, e o que eu acho massa na história de José é isso, se repete do capítulo 39 até o capítulo 50, o Senhor era com José, 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 o Senhor era com o remanescente fiel de Sardes. Embora o padeiro, o copeiro, o povo tenha esquecido de José, Deus não esqueceu de José. O nome de José não foi tirado do livro da vida, e Deus honrou José. Nós não sabemos o nome dos remanescentes fiéis. Aprove a Jesus não nos falar quem eram esses que não haviam se contaminado. Mas Deus conhece cada um pelo nome. Talvez você se ache esquecido pelo seu pai, pela sua mãe. Talvez você está aqui, passou 2 meses fora da igreja e ninguém lembrou de você, ninguém da sua coinonia sentiu sua falta. Eu peço perdão a você. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus não se esqueceu de você. Ele nunca esqueceu e nunca esquecerá. E a grande prova é que no livro da vida o seu nome está escrito com o sangue de Jesus que foi derramado naquele madeiro. Irmãos, arrependimento ou morte. Ou a gente se arrepende das velhas práticas, ou desse mesmismo, dessa zona de conforto espiritual, ou a gente vai ser como a igreja de Sardes, acha que está viva, mas está morta. Uma vez salvo, salvo para sempre. A perseverança dos santos é uma verdade de Gênesis a Apocalipse. Santo aqui não é perfeito não, nós não somos perfeitos.
somos falhos. Santo aqui é de separado por Deus. Nós somos separados por Deus, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Para terminar, Efésios capítulo 1, do versículo 13 ao 14. Efésios 1, do 13 ao 14. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Paulo ora pelos crentes lá de Éfeso. E eu queria orar pelos crentes de Candeias hoje. Que a nossa fé seja aquecida pelo lembrete que Deus nos deu dessa manhã, de arrependimento ou morte. Enquanto nós achamos que a solução é a autossuficiência, é olhar para dentro de nós, é a conta bancária cheia, são as máscaras que enganam até aqueles mais próximos a nós. Deus nos chama a ter uma consciência tranquila na sua presença, que pecado confessado é pecado perdoado, e pecado perdoado é pecado esquecido. Só Cristo nos dá a vida, só Cristo faz nossas obras vivas, e só Cristo mantém o nosso nome no livro da vida. Certa feita perguntaram a um teólogo, pastor presbiteriano: reverendo, salvação se perde? E ele respondeu: depende de quem te deu. Porque se foi a tua obra, se foi a tua força, não dura 24 horas. Mas se foi a obra de Jesus na cruz, descanse na promessa, que a tua pátria é celestial, e você passará a eternidade com Ele na Nova Jerusalém. Arrependimento ou morte. Arrepende-te. Volta às práticas da primeira hora. Reconhece onde caíste. Volta às práticas das primeiras obras. Que Candeias tenha longos anos. Que nós, muitos anos também. Mas todos esses anos consagrados ao Senhor. Todos esses anos com a fé operosa. Todos esses anos não se acostumando com o sagrado. Finalmente, irmãos, estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o